Diz assim a Sagrada Escritura, Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 21. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus, podeis assentar. Querido, nós conhecemos essa passagem da Bíblia Sagrada no capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. A passagem do filho pródigo, a parábola que Jesus contou do filho pródigo. E essa foi a palavra a qual o Senhor colocou ao meu coração para trazer nesta noite. No versículo de número 1 do capítulo 15, vem falar da parábola das 100 ovelhas perdidas. Ou melhor dizendo, as 99, mas uma se perdeu. E Jesus enfatiza que não é pela quantidade, mas sim pela qualidade. Jesus mencionou uma ovelha perdida. E às vezes nós não damos valor em uma alma em que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós negligenciamos em levar uma palavra tão simples, irmão Ademir, como Jesus te ama, irmão Isaías. Ei, amigo, Jesus te ama, Jesus, você é importante para Ele. E às vezes nós não damos credibilidade nessas simples palavras, mas ela tem um poder muito forte quando nós abrimos a nossa boca e dizemos: Jesus te ama. Nós queremos dizer para Ele da seguinte maneira: ei, você é prioridade para Deus, você é especial para Deus. Não é só porque está lá no mundo, não, porque você tem algo que pertence a Deus dentro de você. Por isso que Jesus falou das 99, ele deixou guardada, mas ele foi atrás de uma que se perdeu. E quando encontrou, ele trouxe, colocou em seus ombros e trouxe e fez a festa, se alegrou. E dando continuidade no capítulo de número 15 de Lucas, nós vamos ver Jesus contando também a parábola do filho pródigo. Tinha um pai de família, tinha 2 filhos, mas um deixou de querer ficar na casa do pai. Ele não quis mais ficar na casa do pai, ou seja, ele não quis ficar mais debaixo das autoridades do pai. E ele decidiu em seu coração pegar o que ele tinha de direito. Ele já começou errado, porque de maneira alguma, irmão Leonésio, nós podemos requerer herança de nossos pais se eles estão vivos, a não ser quando eles chegam a partir, a falecer. Aí sim vai rolar aquela situação da divisória, da herança para quem pertence. Mas aquele filho não, ele tomou uma decisão em seu coração de dizer: não quero mais, não quero ficar debaixo da tutela do papai, eu quero a minha parte e vou-me embora. Eu quero aproveitar a vida, trazendo para dentro da igreja. Às vezes as pessoas estão abençoadas, mas não querem ficar mais na igreja. É chato ficar na igreja, os cultos de quarta-feira, os cultos de sexta-feira, os cultos de domingo, aquela coisa rotineira. Já caiu na rotina, é a mesma coisa. Eu não quero mais, eu quero aproveitar a vida que eu não aproveitei. E o que acontece? Ele sai de debaixo das bênçãos do Senhor e ele começa a dar uma voltinha lá fora. Ele apanha a primeira vez, ele apanha a segunda, apanha a terceira, e ele começa a ver que lá na casa do papai era melhor. E ele se lembra de quando ele estava na casa do pai. E ele começa a se lembrar das coisas boas. Mas vem as coisas do mundo novamente, e ele vai continuar ficando ali. E ele vai gastar tudo que tinha, diz a Sagrada Escritura. Na nossa vida não é diferente, nós vamos gastar
Deus tem colocado isso no meu coração. A gente vai gastar lá no mundo tudo que a gente adquiriu na igreja, irmão Ademir. É dinheiro? Não. Mas você vai jogar fora tudo da sua vida espiritual. Você vai deixando de orar. Você vai deixando de ler a Bíblia. Você vai deixando de se consagrar. Você vai jogando fora. Você vai desistindo daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te presenteou, porque nós não somos merecedores dos dons que Deus tem nos dado, que Ele tem preparado para nós. Mas nós, como somos negligentes, pecadores, nós abrimos mãos, assim como o filho pródigo abriu mão da casa do pai, abriu mão do carinho do pai, abriu mão do alimento que tinha na casa do pai, irmão Manuel. E na casa do pai é o melhor. Eu tenho certeza que nós pais, mães, que estão aqui nesta noite, quando você vai dar algo para o seu filho, você procura dar o melhor. Você faz das tripas corações, como diz o ditado popular, para dar o melhor para o seu filho. Mas ele abriu mão daquilo ali. Ele disse, eu não quero mais. Simples assim. Só que ele não sabia que o mundo esperava ele de uma outra forma. Ele pensou que aquele conselho do amiguinho, da amiguinha lá da escola, da faculdade, do trabalho, era bom. E o do papai e da mamãe era ruim. Isso eu estou conjecturando, viu, meu irmão? Para que nós venhamos entender. Às vezes nós ouvimos algumas coisas e achamos que é bom. Mas a Bíblia nos desperta que não é bom. Bom é estar na casa do Pai. Um bálsamo